Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais esse momento de meditação da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, irei falar um pouco sobre a mentira dos falsos profetas. Jesus, ele falando em Mateus capítulo 7, versículo de número 15, ele diz assim: Cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Meus queridos irmãos, essa palavra dirigida aos discípulos do Sermão do Monte, ela também é dirigida a nós hoje. Essa palavra é uma palavra bem atual, pois dentro do nosso lar, muitas das vezes tem entrado através do aparelho celular, através da televisão e do programa de rádio, homens e mulheres de Deus que têm se levantado para profetizar, para falar palavras bonitas. São profetas eloquentes, profetas que falam palavras apenas para encher o ego daqueles que estão ouvindo, e até as pessoas naquele momento, ao ouvir aquela mensagem, se emocionam, uma palavra que não confronta, mas uma palavra que apenas consola. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que profetiza, ele exorta, consola e edifica. As profecias que têm surgido hoje através desses homens e dessas mulheres é apenas palavras de consolação. Não tem palavra de exortação, não tem palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma palavra de encorajamento, uma palavra que edifica, não. Apenas mensagens que mexe com o emocional, mas que não traz uma mudança de vida. Esses profetas que surgem hoje, eles não profetizam não profetizam contra o pecado, não trazem palavras contra o pecado, apenas palavras para encher o ego daquelas pessoas. Esses profetas, meus amados, são geralmente brandos, do seu jeito, são pessoas mansas, fala bonito, mansamente, também são bajuladores na palavra, mas você nunca vai ver esses profetas num culto de ensino, numa escola bíblica dominical. Você nunca vai ver esses profetas num culto de ensino, os profetas não gostam de aprender. Esses profetas que surgem apenas para encher o ego das pessoas. Mas veja o que Paulo diz em Romanos capítulo de número 16, versículo de número 17. Olha o que diz Paulo aos Romanos. Recomendo os irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, ao Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, engana o coração dos ingênuos. Por que é que muitos irmãos e irmãs têm deixado a verdadeira doutrina? São pessoas ingênuas, São pessoas que não têm firmamento na palavra. Meus queridos irmãos, tenhamos cuidado com esse tipo de profeta que surge apenas com palavras, como o apóstolo Paulo aqui, palavras suaves e palavras de bajulação. Tenhamos cuidado. Olha o que diz também Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 6 e versículo de número 3. 1 Timóteo 6, versículo 3. Abra a sua Bíblia e confirme se o que eu estou falando é verdadeiro, irmãos. 1 Timóteo 6, versículo 3 diz assim: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, versículo 4 diz: é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doente por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então tenhamos cuidado com esse tipo de profeta. Os profetas, meus amados, são gananciosos. O falso profeta, ele é ganancioso e ele é aproveitador, Os profetas são aproveitadores. Olha o que diz aqui em segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 2,
versículo de número 1 e 3. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Abra a Bíblia. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, né? Pedro alertando aos seus leitores. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Veja, meus amados, que o apóstolo Pedro também já estava alertando que muitos falsos mestres surgiriam, né? E inventariam histórias, né? Exploraria o povo daquela época. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Muitos têm surgido, né? Com histórias, inventam histórias e as pessoas glorificam a Deus por não conhecer a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós iremos conhecer os falsos profetas, meus amados, pelos seus frutos, né? É pelos frutos, pelo seu caráter, é que nós iremos conhecer quem são esses falsos profetas. Tome nota em Mateus capítulo 7, versículo 16 e 20. Então, quais são esses frutos, né? Quais são os frutos que detectam esses falsos profetas? Veja, meus amados, que não é pela quantidade de almas que eles dizem que quando pregaram, Jesus salvou, que nós iremos dizer que seriam os frutos deles, né? Mas sim, meus amados, a conduta, o caráter de vida. Precisamos ter conhecimento do seu caráter, da sua conduta, como ele vive na sua família, né? Como ele vive na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, fazermos uma análise criteriosa, né? Para provar se esses homens são verdadeiros ou não, né? E como é que nós iremos fazer essa análise? O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, ele nos diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, que nós não devemos crer, mas devemos primeiramente examinar se o que ele está falando é verdadeiro. Devemos julgar. E como é que nós iremos julgar? Através da palavra do Senhor, irmãos. Precisamos estar de Bíblia aberta quando esses homens e essas mulheres estão ministrando, estão pregando, estão profetizando, se o que eles estão falando está de acordo com a palavra do Senhor. Olha o que diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem uma pequena instrução acerca, louvado seja o nome do Senhor, dos falsos profetas. E em outra oportunidade, em outro vídeo, estarei tratando sobre como nós detectamos esses falsos profetas. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus lhe dê entendimento dessa palavra, no nome de Jesus.